Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Face, no Instagram, tudo bem com vocês? Rita, querida, tudo bom? Boa noite a todos, mais uma vez obrigada por estarem aqui. Olá, Fernanda, Rosânia, Márcia, oi Rê, tudo bem? Boa noite. Maria Cristina, Júlia, querida, Ivani, que bom que vocês estão aqui, muito bacana. Então vamos lá, né? Vamos iniciar mais uma live transmitida aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Então, mais uma vez eu peço a vocês a paciência, né? Pelo fato de eu estar olhando aqui para as duas câmeras, para que eu possa falar com vocês em tempo real aqui com a turma do Insta, com a turma do Face. Hoje nós vamos ter uma questão bem especial, né? Que muitas pessoas me mandaram mensagem dizendo que gostariam de participar, né? Nós vamos fazer. Chamei vocês aqui hoje para falar também a respeito desse sorteio. Nós vamos sortear ao final da nossa live, eu vou passar para vocês as instruções, né? Mas nós vamos sortear o nosso kit do livro, né? Então, o guia e o livro, Até que a Droga Nos Separe. Como muitos de vocês já sabem, já vem participando conosco, nós temos aos sábados quinzenais, né? O nosso grupo de estudos. Oi, é fã, é? Um beijo. Minha tia Renata, Célia, Rosana, muito obrigada por estarem todos aqui. Vitória da Conquista, vários locais do Brasil. Então vamos lá. Nós vamos ter, então, hoje ao final da live, né? Eu vou dizer para vocês como que vocês vão fazer para concorrer ao kit do guia, o kit da literatura, que tem o guia e o livro Até que a Droga Nos Separe. E é claro que todas as pessoas que participam conosco do nosso grupo de estudos, Bruno Ferrari, tudo bem? As pessoas que participam conosco do nosso grupo de estudos aos sábados, algumas estão aqui, podem aí interagir com vocês até para dizer como é que vem funcionando, mas o nosso grupo de estudos, guiado aí pelas questões que nós temos no guia Até que a Droga Nos Separe, ele vem trazendo aí um olhar todo especial para nossa codependência, né? Então é um momento onde nós podemos como eu já disse, muito pouco se fala do outro nesse grupo, ou quase nada. Nós falamos de nós, das nossas características, das nossas dificuldades, dos nossos sentimentos, emoções. Então, a cada 15 dias, eu, com a ajuda das minhas queridas Regiane e Bruna, que são agora minhas companheiras na facilitação do grupo de estudos, né? A gente realiza a cada 15 dias o grupo de estudos baseado aí na literatura Até que a Droga Nos Separe. Depois, ao final, então, eu vou explicar para vocês aí como concorrer a um kit. E a ganhadora ou ganhador, se não estiver ainda no nosso grupo, fica o convite para virem participar conosco aí, como uma forma de observação constante dos nossos padrões da codependência, tá certo? Oi, Tânia, queridona. Não precisa escrever o que é regional da Paraíba, porque te conheço muito bem, viu, querida amiga? De João Pessoa, né? Tantas coisas boas. Inclusive foi em João Pessoa, a convite da Tânia, que eu fiz o lançamento do livro Até que a Droga Nos Separe, no Congresso de Amor Exigente. Enfim, foi um evento maravilhoso e desde lá então a gente vem fazendo aí várias sessões de autógrafos, tal, desde que veio o isolamento social, que nós tivemos então que passar a utilizar as redes como uma forma de trabalhar o nosso livro, mas que foi muito positivo também, porque nós conseguimos fazer esse grupo de estudos que hoje tem aí um público
eu não vou falar em quantidade, mas eu vou falar em qualidade, né? Mara, que bom te ver aqui, Mara querida. A qualidade das questões que são abordadas no nosso grupo de estudo, né? Conteúdos aprofundados, partilhas profundas, um acolhimento muito especial de todas as meninas e meninos que estão presentes lá, né? Então, se você ainda não faz parte do grupo de estudos, do guia Até que a Droga nos Separe, do livro Até que a Droga nos Separe, venha participar. Basta vocês me chamarem aqui nas redes, seja no WhatsApp, no Face, no Insta, que eu passo para vocês o link, né, desse grupo de WhatsApp, que é um grupo ali de pessoas se acolhendo, né, de pessoas compartilhando as questões correlatas, e ali, nesse grupo de WhatsApp, a cada 15 dias, eu divulgo o link da reunião, né, que acontece a cada 15 dias. Araraquara, né, João Pessoa, Ibitinga, Rio Grande do Sul. Que bom, gente. Tantos locais diferentes, e isso é o que, na verdade, essa forma de comunicação nos proporcionou, né? As redes sociais, as lives aos domingos. Então, desde março, fazendo as lives aos domingos, né? Às 18 horas, Belo Horizonte. Muito legal. Bom, então vamos para o nosso tema de hoje. Quem está aqui pela primeira vez, tanto no Face quanto no Instagram, meu nome é Romina Miranda, sou terapeuta de família e casal, especialista em dependência química e pesquisadora na área de codependência e dependência afetiva. Poços de Caldas, Rio de Janeiro, Santa Catarina, agora sim, né? Agora cada um vai começar a colocar onde tá, aqueles que estão na praia, aqueles outros estão em outros lugares maravilhosos, né? Muito bom, gente, muito bom. Muito bem. Então, a cada domingo, né, eu venho trazendo todos os domingos às 18 horas essas lives que vêm sendo feitas aqui no Facebook, na minha página Codependência e no Instagram, na página rominamiranda.escritora. E qual é a ideia? Né? A ideia é que a gente possa, no início a ideia era substituir o nosso contato que acontecia em palestras, em viagens, que muitas eu fiz aí pelo Amor Exigente, muitas eu fiz pelo livro, outras por pesquisas, né? Então era muito comum poder levar a mensagem por meio das palestras, da presença. Porém, com o isolamento social, imediatamente eu comecei a pensar como que nós vamos fazer para poder continuar falando do nosso tema, continuar levando a informação. E aí criei a possibilidade de estar com vocês, que corresponderam, né? Por isso que nós estamos aqui até hoje, desde de março até agora novembro. Cada vez nós temos um público maior aqui no Insta, maior no Face, pessoas de vários locais, pessoas que compartilham os nossos conteúdos, o que é o mais importante, né? Porque a cada compartilhamento nós estamos efetivamente cumprindo o nosso papel de levar a mensagem. Nós temos esse papel pelo fato de termos a informação que pode auxiliar muitas pessoas que sofrem com a questão da codependência e da dependência afetiva. Então, sempre que eu vejo as meninas e meninos transferindo aí essa informação por meio do compartilhamento das lives, dos conteúdos, eu fico realmente muito feliz. E é isso que eu peço a vocês que participam aqui comigo, para que sempre façam esse movimento de levar a nossa informação cada vez mais longe, né? Giovana, querida, né? Tenho aqui as minhas aluninhas do Projeto Laços, né? Projeto Laços a gente está fazendo turma de manhã, turma à tarde, a gente vem fazendo um trabalho muito gostoso. Ontem nós tivemos uma constelação familiar com a nossa querida Nádia Basile, que trabalha comigo na Clínica Jequitibá. Nós fizemos um trabalho de constelação familiar com a turma da tarde, na outra semana com a turma da manhã, e tem sido assim muito rico todo o nosso conteúdo. Mas vamos ao que interessa, né? Que vocês vieram aqui para isso. Então vamos lá. Na live de hoje, todas as semanas eu posto para vocês aí na semana, nas minhas redes, qual é o tema da live do domingo. E hoje nós vamos falar sempre falamos sobre codependência atrelada a algum aspecto relacionado a ela,
E por vezes falamos de dependência afetiva e aspectos correlacionados. Eu já havia dito para vocês em algumas ocasiões, inclusive essa live de hoje foi um pedido de algumas pessoas, sobre a teoria do apego, né, que é uma teoria desenvolvida pelo psiquiatra e psicanalista John Bowlby. E nos meus estudos sobre dependência afetiva, eu venho trazendo muito esse conteúdo para poder fazer o embasamento da parte teórica dos artigos, a parte teórica das defesas, mas principalmente para trabalhar com as famílias que eu atendo, com as pessoas que eu oriento, que vivenciam aí a questão da dependência, da codependência e da dependência afetiva, falar um pouquinho mais sobre esses aspectos ligados à teoria do apego, né? É importante a gente entender que as nossas lives, elas não têm nenhuma conotação de aprofundamento dos conteúdos, porque nós não temos tempo para isso, né? Nós ficamos aqui 1 hora, no início eu trago para vocês um conteúdo, até por volta de 18h30, 18h40, depois eu faço interação aqui, olho as perguntas, respondo as perguntas, mas não é em uma live de 1 hora que nós vamos aprofundar conteúdos tão complexos como aqueles que a gente se propõe a olhar, né? Então, qual que é a ideia aqui na nossa live? Olhar, observar e tirar algo que possa, de alguma maneira, fazer a diferença a partir de amanhã. Inclusive, muitas meninas me escrevem assim, eu gosto tanto de saber que a live é domingo às 18, porque aí quando a gente inicia a semana, a gente já tem um conteúdo a ser trabalhado, a ser observado, né? Então, acho que realmente isso acabou tendo um sentido muito especial, não só para mim, como para vocês, né? Fazer as lives aos domingos nos dá a possibilidade de iniciarmos a nossa nova vida, que na verdade estamos aí para iniciar todos os dias, né? Mas a segunda-feira tem aquela conotação de que vou começar algo, né? Então realmente ficou bem bacana essa ideia. Então vamos falar um pouquinho sobre dependência afetiva e que muitas pessoas, inclusive, me perguntam se a codependência e a dependência afetiva ou dependência emocional são a mesma coisa. E, na verdade, elas não são a mesma coisa e elas, porém, né, elas têm um caminho muito simultâneo, elas caminham juntas em muitas situações, né? Principalmente quando nós falamos das questões correlatas à codependência na conjugalidade. Rodrigo, meu querido aluno, Anitta também, aluna do Projeto Laços. Eu vou vendo vocês aqui, viu? Só não posso falar com todo mundo, porque senão eu vou ficar toda hora interrompendo. Mas eu tô vendo vocês todos aqui, agradeço muito a presença de vocês e ao final a gente olha tudo isso, as falas de vocês, etc. Então vamos lá. Elas caminham juntas por quê? Vamos retomar um pouquinho o conceito de codependência. Codependência é um transtorno comportamental, um transtorno relacional que se configura nas relações, porém ela é nossa, ou seja, ela acontece conosco na nossa infância, ela vivencia, faz parte das nossas vivências da infância, da adolescência e vem então se configurando aí na nossa fase adulta. Ou seja, esses dias até escrevi um texto sobre não sou codependente sou codependente do meu marido, do meu namorado, do meu filho. Não, eu tenho a minha codependência e essa codependência é deflagrada, denunciada ou é ativada, digamos assim, nas minhas relações. Quando eu tenho relacionamentos saudáveis, eu tenho mais possibilidades de não reviver esse padrão relacional da codependência. Quando eu me envolvo com pessoas que de alguma maneira têm essa ressonância de adoecimento comigo, os dependentes químicos, pessoas que têm alguns transtornos mentais, pessoas que têm problemas de comportamento, aí a minha codependência, digamos assim, que ela fica mais exacerbada, né? Então, esse é o conceito aí de codependência.
Com o tempo, né, esse conceito, apesar de ter inicialmente sido correlacionado ou relacionado à questão dos familiares de dependentes químicos, porque o termo surgiu nos grupos de Al-Anon na década de 50, com as esposas de Bill e Bob, então ele veio para configurar ou para representar essas mulheres, né, então eram as codependentes. Depois ele se ampliou nas comunidades terapêuticas de Minnesota, nos Estados Unidos, quando ele veio para dizer quem eram os familiares dos internos. Apesar dele ter nascido nesse contexto, a codependência ela não é algo correlacionado somente aos familiares de dependentes químicos. Os familiares de dependentes químicos sofrem impactos, né, ou seja, eles sofrem o impacto da convivência, mas não necessariamente todos os familiares de dependentes químicos são codependentes, assim como nem todos os codependentes são familiares de dependentes químicos, né? Então, só para a gente configurar um pouquinho o sentido da codependência. Mais uma vez, a codependência não é uma doença, né? E como ela é um padrão relacional, existe sim a possibilidade de nós trabalharmos questões importantes em nós e nas nossas relações, para que nós possamos ter uma outra qualidade de vida e um outro padrão relacional, né? Então, a ideia de que sou codependente, serei sempre codependente, estou fadada a ser codependente, a codependência é uma doença que não tem cura, esses conceitos, na verdade, eles acabam nos tornando aprisionados em algo que não é real, né? O real existe sim o padrão, existe, mas nós podemos modificá-lo. E é isso que a gente vem fazendo aí nos nossos livros, nos nossos estudos, nos nossos cursos, nos grupos de amor exigente, que vocês sabem que nós temos aí todos os sábados sob a coordenação. Hoje estou coordenando esse grupo porque estou como coordenadora nacional dos grupos de cônjuges às 18 horas, né, de forma remota. Então, todos esses nossos trabalhos, eles vêm justamente para mostrar que nós podemos sim ter novos padrões de relacionamento. Muito bem. E a dependência emocional, a dependência afetiva, ela é a mesma coisa? Não. A dependência emocional, ela está relacionada, inclusive nas classificações de DSM, de CID, como um transtorno que faz parte do transtorno da personalidade dependente, né? Se vocês forem pesquisar, quem tiver interesse de se aprofundar, o transtorno da personalidade dependente, ele tem uma série de características e entre esse transtorno estaria, então, o transtorno da dependência emocional ou dependência afetiva. Que se nós fizermos um paralelo bem rudimentar, só para que fique fácil de vocês entenderem, quando a gente fala em dependência química, a gente fala que existe uma necessidade da substância, a substância é utilizada para que a gente possa dar conta de dores e sofrimentos, enfim, e acaba se desenvolvendo toda a parte química, biológica, psicológica e quiçá espiritual. E no caso da dependência afetiva, nós temos também esses mesmos processos, porém, dependendo do afeto do outro, dependendo do vínculo com o outro, né? Então, na verdade, nós temos aí algo um pouco mais complexo no que se refere à questão do transtorno em si, um pouco mais até já com embasamentos teóricos um pouco mais solidificados. Por quê? Porque a codependência ainda é um construto, né? A codependência ela ainda é um termo em construção, enquanto que a dependência afetiva ela já faz parte da questão aí da personalidade dependente. Isso significa o quê? Que existem algumas características, né, que vocês, por vezes, devem conhecer muitas delas, que simbolizam, que criam esse padrão, esse grupo, né, de questões que se relacionam à dependência afetiva.
Então, nós temos aí diversos aspectos. Eu sempre trago, inclusive no Instagram e no Face, pequenos trechos, toda semana, com conteúdos de teóricos, de ciência, falando sobre a dependência emocional, dependência afetiva. Os estudiosos, né, na maior parte de estudos internacionais, explicando o que é a dependência afetiva, como ela ocorre, mas nós sabemos aí de uma forma geral aquilo que ela traz na relação. Né? Então, essa relação normalmente é uma relação em que um dos indivíduos, ou seja, o dependente, ele tem um medo exacerbado da perda daquela relação, e para não perder essa relação, ele acaba se desligando de todos os outros aspectos da sua vida, inclusive de si, dos seus autocuidados, para dar conta de viver aquela relação e não sofrer a perda, né? É claro que quando a gente fala da dor da dependência afetiva, da dor desse medo da perda, do medo de viver essa perda, nós estamos falando, na verdade, de um medo de reviver perdas, né? Alguns estudos clínicos e, inclusive, muitas mulheres que eu já conversei em grupos, em pesquisas, relatam sentirem dores físicas quando estão em momentos de situação de término de relacionamento, ou na possibilidade de algo que deflagre aí um problema durante a relação, quando a relação é de dependência afetiva. Por que que existe essa questão física? Porque realmente ela deflagra processos biológicos, neurais, assim como a dependência química, que podem reverberar no próprio corpo, né? Então é claro que a ansiedade, sem dúvida nenhuma, né? A ansiedade faz parte desse contexto. Essa questão física, né? Que é algo que parece absurdo ou que não é possível entender para quem não vivencia, mas é algo real para as pessoas que vivenciam essas perdas, né? E tem muitos outros aspectos. A questão é que essas pessoas sofrem perdas em todo o seu repertório, né? Então elas estreitam repertórios de lazer, repertórios de desenvolvimento pessoal, de trabalho, de estudo, de outros relacionamentos, de relacionamentos sociais e de relacionamento consigo, para poder viver relacionamentos, o relacionamento então que ela acredita ser aquela fonte do afeto que um dia ela não recebeu. E aí sim a gente entra um pouquinho aqui para falar então da teoria do apego, que é a teoria desenvolvida pelo psiquiatra John Bowlby. A teoria do apego, ela traz estudos sobre diversos modelos, ou mais especificamente 3 modelos de apego que se constituem a partir da relação do cuidador com a criança. Ou seja, com a mãe ou até com o pai, desde que ele tenha o papel de cuidador principal, mas na maior parte com a mãe, porque a mãe é a primeira figura ou a primeira díade de cuidado que nós temos aí na nossa fase do desenvolvimento humano. Conforme se dá essa ruptura, que é uma ruptura natural, né, a ruptura do vínculo materno da mamãe e do bebê, ela é um processo natural para o desenvolvimento humano. Porém, quando essa ruptura acontece de modo brusco, de modo não saudável, de modo que traga insegurança para a criança, isso pode deflagrar um modelo de apego que não é um modelo seguro, na verdade chamado de apego seguro ambivalente, ou seja, existe ora segurança e ora não existe a segurança. Então é justamente esse ter e não ter que traz a possibilidade desse modelo de apego, ou dessa estrutura que John Bowlby coloca, como uma estrutura que se forma por vários processos cognitivos, de aprendizado, emocionais, etc. E que a criança, na sua primeira infância, até os 5 anos, ela vivencia os processos que vão levá-la a ser classificada como uma criança que tem um apego seguro ambivalente. Muito bem. O que isso interessa em linhas gerais aqui, né? Que a teoria do apego, quando ela traz esse modelo que é configurado lá na infância e que depois se
se desenvolve em todo o ciclo vital, vai trazer outras configurações na adolescência, outras configurações na fase adulta. Na fase adulta, vai implicar exatamente em quê? Nas escolhas dos relacionamentos e no modelo da parentalidade. Então, aquilo que nós vamos desempenhar nos nossos papéis parentais, ou seja, os nossos papéis com os nossos filhos, vai ser impactado pelo nosso modelo de apego da infância, esse modelo que nós traçamos lá na infância. São 3 modelos, eu estou falando especificamente do modelo que nós estamos aqui abordando em função da questão da dependência afetiva. Então, se nós configuramos esse modelo de apego seguro ambivalente, nós vamos reproduzir esse modelo na nossa fase adulta, nos nossos relacionamentos parentais com os nossos filhos e nos nossos relacionamentos afetivos, ou seja, nas escolhas dos relacionamentos. Esse modelo, ele traz inclusive uma dificuldade da pessoa que vivencia esse modelo de apego na escolha de alguém que realmente ofereça uma segurança, né? Então, muitas vezes, e isso eu ouço com muita frequência, as mulheres que trazem, a maior parte eu falo em mulheres, meninas, não é porque não existem homens, né? A gente sabe muito bem que o transtorno, que a dificuldade, ela independe do gênero. Mas, né, nós temos aí sempre pesquisas apontando para o maior número de mulheres, vocês aqui sempre são mais mulheres, nos grupos de cônjuge a gente tem mais mulheres, né? Mas nós temos os nossos representantes masculinos também, né? No nosso grupo de estudos mais conhecido como Meninas e o Wilson, né? Que é o Wilson que está sempre em todas as nossas lives, em nossos grupos, e sempre nos lembra de que existe a figura masculina no nosso trabalho, né, Wilson? Muito bem. Então, essas pessoas que me colocam, por isso que eu falo essas mulheres que me trazem essas questões, elas apresentam sim uma dificuldade em visualizar aquele indivíduo que elas elegem como parceiro, como realmente ele é no aspecto de segurança, né? Então, normalmente são pessoas que trazem pouca segurança, e elas, por outro lado, buscam a segurança justamente nele, né? Então, quando a gente fala de mulheres dependentes afetivas de dependentes químicos, mulheres dependentes afetivas de homens que têm transtornos psiquiátricos que levam a comportamentos que não são comportamentos de segurança. O que é comportamento de segurança? Eu estou falando só de violência, de abuso? Não. Eu estou falando de segurança afetiva, de efetivamente fazer com que a relação seja uma relação de segurança. Inclusive, é importante a gente lembrar que essa teoria de Bowlby, ela tem uma relação bem bacana e que a gente pode até ver mais à frente, com a lei do equilíbrio, que nós já falamos em outras lives, né, que é a lei, uma das ordens do amor do nosso querido Bert Hellinger, que é o precursor da constelação familiar. Então, na teoria de Bert Hellinger, nós temos a lei do equilíbrio, que fala entre a lei do bom relacionamento, do relacionamento equilibrado, é aquele que mantém o dar e receber em ordem, né? E Bowlby traz justamente que as relações saudáveis são as relações em que existe o constante equilíbrio entre dar e receber. E como que nós podemos dar e receber? Tendo um relacionamento seguro, no sentido de que o outro pode me dar, a segurança, o pertencimento, o acolhimento, assim como eu também vou fazer esse mesmo movimento, ou devo fazer esse mesmo movimento, para ter esse equilíbrio aí no sistema conjugal. Então, existe essa dificuldade na escolha dessa pessoa, né? Normalmente, essa pessoa, ela é vista como alguém que pode trazer segurança, mas ela é uma pessoa frágil, né? Então, quando a gente também pensa um pouquinho na questão dos grupos anônimos do MADA, né? Mulheres que amam demais anônimas, eu creio que a maior parte de vocês já deve conhecer essa literatura, assim como esse grupo, mas quem não conhece, eu sugiro que o faça, assim, sempre, porque o grupo MADA e a literatura de Robin Norwood, que é o livro Mulheres que Amam Demais, Mulheres que Amam Demais, que deu origem ao grupo, né? Ela é totalmente esclarecedora para explicar os aspectos da dependência afetiva.
né? Então, quando a gente correlaciona essa questão da escolha do parceiro, que não é adequada na visão de John Bowlby, no que se relaciona ao apego, a pessoa que tem apego seguro ambivalente. E quando a gente olha os depoimentos das mulheres que frequentam o grupo MADA, ou quando a gente lê a literatura da Robin, que é o livro Mulheres que Amam Demais, a gente vê justamente isso, né? A predileção por homens emocionalmente instáveis, por homens que não vão oferecer segurança emocional, por homens indisponíveis emocionalmente, como diz a autora, né? Então, o que é estar indisponível emocionalmente? É só ser um dependente químico? Não. Existem muitas outras formas de um parceiro não estar disponível emocionalmente para nós, né? A profundidade das emoções desse parceiro, um transtorno psiquiátrico, uma prioridade para outros aspectos da vida e não para a relação, dificuldades com a família de origem que não permitem criar essa individuação do sistema familiar de origem. Então, existem diversos fatores que podem trazer aí a possibilidade de um homem ou de uma mulher, ou seja, de um parceiro, não ter disponibilidade emocional para a relação. E é justamente nesse ponto em que se dá essa intersecção entre um indivíduo que tem o modelo de apego seguro ambivalente na teoria de Bowlby e que, por outro lado, encontra alguém que não vai lhe dar essa segurança, mas que ela não tem normalmente uma condição adequada para fazer essa escolha. Tá? Isso fica bem claro quando a gente olha a literatura aí de MADA, que eu sugiro a vocês que façam essa leitura, né, do grupo MADA, aí do Literatura de Mulheres que Amam Demais Anônimas. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para não esquecer de falar para vocês. Bom, voltando aqui, então, primeiro ponto tem a questão da dificuldade, né, em escolher a pessoa, digamos, que vai proporcionar essa segurança que ela não teve na infância. E aí, quando efetivamente ela entra na relação, aí sim vem as questões que permeiam essa relação dependente, que são várias, como eu já falei a vocês, mas vamos falar de 3 grandes pontos, né? O mais forte de todos eles. Eu me sinto pertencente, então, àquela relação conjugal. Eu encontrei alguém que vai me dar o amor que eu não tive, a afetividade que eu não tive nos meus primeiros 5 anos, e por isso desenvolver esse modelo de apego inseguro, desculpem, de seguro ambivalente. E aí, agora, eu tenho um medo enorme de perder esse relacionamento. Por quê? Porque lá na infância eu não vivi, eu perdi de várias formas. Aí eu venho para o relacionamento de hoje e tenho medo de ter justamente essa mesma perda. Inclusive, um artigo que eu estava lendo sobre caracteriza essa questão do modelo do apego seguro ambivalente como os filhos que sofrem montanhas russas emocionais com a dinâmica com esses cuidadores, né? São cuidadores que oferecem segurança, ora e segurança não, né? Então, ora eu tenho segurança, então eu tenho a correspondência às minhas necessidades, e aí são as necessidades primárias do indivíduo, de alimentação, de cuidado, e não só da afetividade, mas as necessidades primárias, desde o bebê até os 5 anos, e ora eu não tenho. Então, justamente o ter e não ter é que traz essa condição do apego seguro ambivalente. Ora eu tenho, ora eu não tenho. Por isso que na fase adulta eu tenho um grande medo da perda, porque eu já vivenciei nessa configuração do meu modelo a possibilidade de ter e não ter e não ter, né? Então, justamente esse ter e não ter é que foi modelando essa minha forma de enxergar as relações, de que hora eu tenho afeto e de que de repente algo pode acontecer e eu não ter mais. Então, se configura aí nesse grande medo da perda. Infelizmente, é esse medo da perda que faz com que a pessoa vá perdendo esse repertório que a gente está falando, né? Então, ela vai abandonando os relacionamentos, outros, ela vai abandonando o trabalho, o desenvolvimento pessoal, autocuidados. Por quê? Porque ela vai se fechando no relacionamento que ela acha que vai dar segurança ou o afeto que ela não teve, e com medo de perder, ela abre mão de todas as outras coisas.
infelizmente, esse é o caminho justamente que traz o oposto, né? A gente começa a entrar, então, num desequilíbrio da relação, onde, mais uma vez, falando sobre lei do equilíbrio, aí começa a vir, né, o indivíduo que só dá e o outro que só recebe. Quando a gente tem aquele que só recebe, o que só recebe, ele fica num débito tão grande que ele não vai conseguir retribuir, e esses relacionamentos tendem a serem desconfigurados, sejam na concretude ou sejam na própria relação. Relacionamentos que não existem, mas que permanecem. Porque uma das grandes características, inclusive, da dependência afetiva e emocional, é justamente as inúmeras tentativas de finalizar o relacionamento e não conseguir. Né? Porque existe esse apego, existe essa necessidade de continuar tentando e tentando e tentando. E aí vocês podem me perguntar, mas uma pessoa faz isso sozinha? Não. Existe um padrão de retroalimentação, né? O indivíduo que eu escolhi, ou esse indivíduo que tem essas características mais frágeis, que tem esse comportamento de mais vulnerabilidade, inclusive, ele retroalimenta esse padrão. Né? Em algum momento, alguém vai dar conta de cortar essa relação, se for o caso. Porém, normalmente são padrões que se retroalimentam. Se retroalimentam na toxicidade, se retroalimentam nesse padrão de afetividade seguro ambivalente. Todo relacionamento é retroalimentação. Né? Então, não é uma pessoa que faz com que o relacionamento se configure dessa forma, mas é justamente esse movimento de um dando para o outro. Né? Então, uma das grandes características é justamente essa questão do grande medo da perda, né? A outra característica é a ansiedade de separação. A ansiedade de separação, ela traz um contexto relacionado a algo que me traz uma grande ansiedade quando eu penso na separação. E não é só na separação de eu vir a me separar um dia, é na separação cotidiana. Então, são aqueles casais que têm um relacionamento fusionado, porque eles ficam o dia todo, por exemplo, necessitam se conversar, acaba nascendo entre eles o controle, a dificuldade de permitir a individuação do outro, porque é preciso fazer tudo junto, tudo que vai ser feito o outro precisa saber. Se eu tomo pequenas decisões, eu preciso da validação do outro. Eu começo a dizer que eu não consigo fazer coisas sozinha, não consigo fazer supermercado, não consigo ir a um cinema, não consigo fazer um programa sozinha. E a cada vez mais, né, esse ciclo vai se retroalimentando. Por isso que eu disse, é uma relação retroalimentada. Se eu tenho essa característica, mas eu me relaciono com alguém que não tem, isso tende a, se eu estiver disposta a buscar minha saúde emocional, isso tende a se configurar de uma outra forma. Caso contrário, eu vou realmente entrar em relacionamentos fusionados, né? Então, essa ansiedade da separação é de separação muitas vezes por horas, né? Que é aquela ansiedade da separação dessa criança que lá na primeira infância, quando o pai saía ou a mãe saía, ela não sabia se eles iam voltar. Né? Existiram situações dentro dessa montanha-russa emocional que deixaram essas crianças em algum momento não terem segurança nesse momento. Então, ora eu sabia que meus pais estavam presentes, ora esses pais não estavam presentes. Então, a minha questão aí do padrão da ambivalência no que se refere ao apego, me faz acreditar que hoje, né, se esse indivíduo que eu estou colocando no lugar do meu cuidador no que se refere à afetividade, se ele sai e eu não controlo, eu posso estar, eu tenho essa ansiedade de pensar, será que ele vai voltar? Será que ele ainda está comigo? Né? Então, na fase adulta, isso se dá numa outra configuração. O bebê ou a criança, ele realmente tem o medo, né, o receio de que isso esteja realmente acontecendo, de que o pai não vai voltar mais, o pai que em algum momento houve um trauma específico em relação a isso. Agora, na fase adulta não é essa a questão. Né? Na fase adulta é a necessidade do controle de todos os momentos, justamente para que eu possa dar conta de que ele não vai se separar, né?
um minutinho só para dar um beijão na minha querida amiga Fernanda Stesse. Obrigada por estar aqui. Um beijo para você. Um prazer ter você aqui, viu? Beijão. Muito bem. Então, voltando aqui ao último ponto, para que a gente já possa finalizar, né? Porque já são quase 18h40, né? O assunto não termina. Nós temos aí o terceiro ponto que, além da gente falar do medo da perda e da ansiedade da separação, existe uma ilusão de permanência. O que é a ilusão de permanência? É justamente acreditar que essa relação, ela é eterna, ela tem que ser eterna. Também, beijo, Fernanda, obrigada, viu, por você estar aqui. Também te amo, muito obrigada. Então, nesse momento, nessa questão da ilusão da permanência, qual é a ideia? De que aquele relacionamento é o eterno, é aquele relacionamento que vai dar conta de todas as minhas dificuldades, é aquele relacionamento que vai me dar aquilo que eu não tive na infância, portanto, ele tem que ser o relacionamento, né? E aí nós vamos vivendo, ou as pessoas que sofrem de dependência afetiva ou emocional, em função dessa descoberta, né? Eu tenho esse relacionamento, eu preciso preservar esse relacionamento. Se essa relação começa a trazer abuso psicológico, verbal, abuso físico, negligência, abandono, toxicidade, ainda assim o dependente afetivo continua investindo nessa relação, só que não percebe o seu adoecimento emocional, né? Cada vez mais se afasta de si, cada vez mais deixa de cuidar de si, vai cortando os seus vínculos com a família, os seus vínculos com os amigos, os seus vínculos com a sua própria necessidade de crescer na carreira, na profissão ou no estudo, e vai vivendo em função daquele relacionamento, né? Então, qual foi a ideia de trazer para vocês hoje teoria do apego e dependência afetiva? Para que vocês pudessem entender, primeiro que codependência e dependência afetiva não são a mesma coisa, mas existem sim, existe uma prevalência muito grande de pessoas que se relacionam com dependentes químicos terem a dependência afetiva. Por quê? Justamente porque é esse padrão que a gente falou, da escolha de alguém que eu acho que vai me dar algo, mas que não vai, né? Que não vai naquela condição. Um dependente químico não pode ser um bom parceiro? Pode, mas desde que ele esteja em recuperação, né? Enquanto ele estiver na ativa, ele não vai ter condições de me dar o afeto que eu estou buscando desde lá da infância. Mas alguém tem que me dar o afeto? Não. E quem tem que me dar sou eu. Mas quando eu vivo relações funcionais, existe essa troca, né, de relacionamento saudável, existe o equilíbrio relacional. Porém, é justamente o oposto que acontece quando a gente tem pessoas que viveram, né, a questão da infância que trouxe o modelo de apego seguro ambivalente, mais uma vez a montanha russa emocional, ora eu tenho afeto, ora eu não tenho nada, e justamente por ora ter e ora não ter é que eu acabo desenvolvendo esse modelo de afetividade. E, inclusive, nas relações com dependentes químicos, é exatamente isso que é vivido, a montanha-russa emocional. Então, quais são os discursos? Quando ele está limpo, ele é um homem maravilhoso. Ele me dá afeto, ele me dá carinho, a gente se dá bem, nós temos tudo de bom. Quando ele usa, o nosso relacionamento não existe. Então, essa montanha-russa emocional, essa dor de hora ter e hora não ter, é justamente a reprodução dessa dor de alguém que configurou o perfil do apego seguro ambivalente, né? Por que é interessante eu olhar para isso? Por que é interessante vocês saberem disso? Primeiro, porque eu defendo a informação como forma de nós nos conhecermos cada vez mais, né? Então, eu acredito que, inclusive não só nas lives, mas nos grupos e até mesmo com as pessoas que eu atendo, famílias ou indivíduos, né? Que é importante que o trabalho desempenhado pelo terapeuta seja acompanhado de conteúdos teóricos para que essa pessoa possa dar conta de conhecer a sua realidade.
Então, sem dúvida nenhuma, eu defendo aqui nas nossas lives o conhecimento, né? Quero que vocês conheçam cada vez mais o que está em torno dessas questões que vocês vivenciam, de forma que possam se aprofundar e possam principalmente, aí já vem o acordo que eu tenho com a minha própria formação, né? Como terapeuta de família sistêmica, que vocês possam voltar para suas histórias, que vocês possam traçar consciência biográfica, para que vocês possam conhecer os seus padrões intergeracionais, aqueles que aconteceram lá na sua família de origem, lá na sua infância e que reverberam no modelo das suas escolhas de relacionamento, tanto com cônjuges quanto com os padrões de afetividade que vocês vão passar para os seus filhos, né? Então, também ouvimos muitas vezes, quero ter relacionamentos saudáveis com homens, com mulheres, sim, mas também quero desenvolver relacionamentos saudáveis com os meus filhos. E se eu não tiver consciência de todas essas questões que vêm aí na minha história, dos modelos que eu vivi na minha infância, de como foi o desenvolvimento da minha afetividade, eu tenho um pouco mais de distanciamento da possibilidade de fazer isso com os meus filhos. E a partir do momento que eu começo a olhar para isso, eu posso buscar soluções para fazer diferente, certo? Meninas e meninos, 18h45, né? Agora hoje eu extrapolei, mas o assunto é muito denso. Vamos lá, vamos ver as perguntas aqui. Vamos começar pelo Instagram. Né? O Instagram, acho que nem cai mais depois de uma hora, né? Mas agora que já virou moda, né? Eu olhar aqui primeiro. Bom, boa noite a todos que iniciaram aqui, mandando beijo, mandando boa noite, etc. Agradeço, estou vendo todos vocês aqui, viu? Muito obrigada por estarem aqui. Oi, boa noite. Muito bem, vamos ver perguntas e comentários. Bom te ver, etc. Vamos lá. Só não podemos responder para todos, né? Senão a gente não consegue dar conta aqui. Mas vamos olhar para as perguntas e para os comentários aqui. Obrigada, Val. A Val coloca que já compartilhou com algumas amigas, né? É isso mesmo. A gente precisa fazer isso. Eu agradeço a vocês se me ajudarem nesse sentido. Milena querida, Neto, Bruno, Célia. Você acha, Célia pergunta, que essa dependência afetiva reverbera na sexualidade? Um adulto que foi negligenciado quando criança, quando adulto procura a figura materna em um relacionamento com uma mulher, sem dúvida, sim, para as duas questões, né? Então, quando a gente fala da negligência na infância, a gente fala de possibilidades do desenvolvimento justamente desse padrão de afeto que foi de apego, que foi elucidado aí por John Bowlby como padrão de seguro ambivalente, né? Então, ele pode ter ora sentido no início da vida, talvez, esse vínculo mais efetivo com a maternalidade e depois se sentiu negligenciado, ora sim, ora não. Então, sem dúvida nenhuma, ele vai procurar, eu não digo especificamente a figura materna, esse é um outro contexto de uma outra live ou de um outro estudo que a gente poderia fazer, mas vai procurar no relacionamento uma maneira de ter o afeto que não teve na infância. E se reverbera na sexualidade, totalmente, né? Nós não falamos especificamente das questões relativas à sexualidade, porque é um outro universo, mas a sexualidade e a dependência afetiva, e eu acho legal essa sua ideia, Célia, pra gente falar num outro dia sobre sexualidade, ela traz características específicas, né? Ela, lembrando que sexualidade a gente não tá falando só do ato sexual em si, mas de tudo que envolve a sexualidade, e sem dúvida nenhuma impacta de várias maneiras, viu? Várias maneiras. Muito bem. Boa noite, querida Romina, Tiago, meu amigo. Romina, encantada com o seu conteúdo. Obrigada, Ana Elita. Muito obrigada. Eu aqui vivenciei esse padrão de relacionamento por 20 anos. Boa noite, boa noite.
Carinho imenso por você, palavras que já ajudam. Como romper a retroalimentação da dependência afetiva? A retroalimentação, ou seja, o que um transmite para o outro, ela só pode ser rompida ou com uma intervenção individual de cada um dos membros ou de uma intervenção do casal que entende que existe um padrão de dependência afetiva entre eles e que precisa ter novos padrões, ou muitas vezes se interrompe por meio do relacionamento finalizado, né? Porque se eu não tiver intervenção nenhuma, se eu não tiver um trabalho para mudança de comportamento, não muito pouco eu vou conseguir fazer por esse relacionamento estando nele, né? Mesmo porque é aquela ideia de estar dentro de uma prisão que eu mesma não consigo ver de fora. Normalmente as relações de dependência afetiva, elas são vistas por quem está de fora. Quem está vivendo aquilo, não. Tem uma série de justificativas, de racionalizações, minimizações, negações para justificar o comportamento dentro desse relacionamento. Então, a maneira de cortar a retroalimentação é ou intervenção ou efetivamente o corte na relação que deixa de vir a alimentação de um lado e o outro, se não se cuidar, vai repetir esse padrão com outra pessoa, e por outro lado, se os dois se cuidarem, eu falo, olharem para isso e trabalharem isso, existe sem dúvida a possibilidade de aí vir começar a ter uma retroalimentação de saúde e não de dependência. Boa noite, cheiro de Pernambuco. Cheguei tarde, mas cheguei, obrigada. Ainda bem que chegou para não ficar sem esse cheiro de domingo, hein? Cheiro do Nordeste eu amo. Minha filha declarou ser bissexual. Certo. Mais algo aqui? Não, Célia. Eu espero que você consiga, né, ter entendimento para isso, para ajudá-la nesse momento em que ela se declara, em que ela confia e se declara. Isso é muito importante, né? Porque certamente existe um movimento anterior muito grande da tentativa de se declarar bissexual. Não é fácil, né? Então, que você possa ter o acolhimento adequado para poder estar disponível para sua filha emocionalmente, para que ela coloque as questões dela, certo? Então, aqui no Insta, as perguntas cessaram. Vou para as perguntas do Instagram. Se alguém quiser mandar mais algo, fiquem à vontade. Bom, boa noite, boa noite, boa noite, Leda, Valdísia, tantas meninas amigas e novas, né? E eu só sei que as minhas meninas, eu falo minhas meninas, as minhas meninas constantes dos meus grupos, elas, entre elas aqui, né, elas vão respondendo as coisas uma para outra, uma pergunta onde é o grupo, onde compra o livro, onde isso e aquilo, e elas mesmas vão respondendo. Giovana, Júlia, Rê, Bruna, né? Muito obrigada pela ajuda aí de vocês, viu? O Wilson, nosso menino livro, muito importante em nossas vidas. Sim, ele nos abastece de toda a literatura, né? Boa noite, linda, atrasada, grupo de WhatsApp. Ai, que bom, Rê, que você colocou o chat aí para quem quiser entrar no nosso grupo. O meu esposo trabalhava muito, exatamente. Também é um padrão de indisponibilidade emocional, né? Ou seja, se existe um padrão de workaholic, ou seja, de compulsivo por trabalho, também é um padrão de compulsão. E todo padrão de compulsão afasta o indivíduo da possibilidade de se entregar ou de vivenciar como prioridade uma relação afetiva. Prioridade tá a compulsão. Quando tem esse comportamento de preferir outras coisas, tipo, outras coisas é mais importante, aí fica fora e depois age como se nada aconteceu. E eu, a cônjuge, fico sem saber o que fazer, penso que não gosta mais. Então, Mislene, aí é que a gente precisa entender, né, dentro das relações conjugais, o que realmente é prioridade para cada um, o que aquele casal enxerga como prioridade para o casal, quais são essas questões que você está dizendo, né, de preferir outras coisas, se isso é um movimento saudável da individualidade que cada membro tem que ter dentro do relacionamento para poder viver bem, ou se isso realmente configura um afastamento relacionado à indisponibilidade emocional, né? Então, é sempre importante lembrar que todas essas
essas questões que eu trago a vocês são teorias que eu leio, são teorias que eu estudo, são a análise dos grupos e dos pacientes, da minha vivência, mas que cada família é uma família, cada história é uma história, cada casal é um casal, e para a gente entender se algo realmente configura uma resposta, por exemplo, como essa, né, da prioridade para outra coisa, a gente precisa entender, né, a dinâmica do casal e o que realmente, às vezes em dependência afetiva, a gente acha que o outro está priorizando essas outras coisas porque o nosso tanque de amor é vazio. Lembra daquela história do tanquinho de amor, do livro, não me lembro agora se o livro é o Isto Não É Amor ou alguma coisa assim, eu não me lembro, um livro maravilhoso sobre codependência, um livro norte-americano, de um autor norte-americano, que nós, ou codependentes ou dependentes afetivos, tem o tanquinho de amor com um buraquinho embaixo. Lembram disso? Então, por mais que eu receba do outro, aquele furinho, ele vai esvaziando, 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 e eu não consigo ter o meu tanquinho sempre pleno. Assim é o tanquinho do codependente ou do dependente afetivo. Então, quando a gente trabalha nosso autocuidado, a nossa autoestima, a nossa espiritualidade, a gente vai fazendo o quê? Colocando uma soldinha nesse tanquinho, né? E aí a gente começa então a receber aquilo que o outro pode dar dentro de uma configuração saudável, mas que ainda assim o nosso tanque não se esvazia tão rápido, né? Às vezes essa questão de achar que o outro prioriza algo é porque nós, por outro lado, temos esse tanquinho tão vazio que por mais que o outro nos dê, ainda não é o suficiente, né? Então o legal é que a gente possa olhar relação a relação para a gente ter essa resposta, Mislene. Oi, Odete, tudo bem? Edinalva Solange, boa noite. Meu marido é adicto, meu filho faz terapia. Como demorei um pouco mais, depois minha mãe disse que minha filha começou a chorar, falando que eu não voltaria. Então, calma, né? Não significa especificamente que uma situação vai deflagrar o desenvolvimento da sua filha com apego, o modelo de apego ambivalente, de seguro ambivalente, né? Mas esse padrão que vai se configurando durante os primeiros 5 anos, né? Então, como ela vai vivenciar essa ir e vir dos pais, é o que vai formar esse padrão, né? Então, não é especificamente uma. Lembrando que filhos de adictos e filhos de relações onde existe a codependência, eles precisam de um olhar especial, justamente para que não se implante esse padrão aí do não cuidado, né? Então, é legal olhar para isso sim, Josiane. Qual a melhor estratégia para a mudança dos padrões? Então, Cristiane, vamos pensar o seguinte, existem diversas teorias, abordagens psicológicas, que sugerem diversas formas para mudanças comportamentais, para diversas outras mudanças. Quando a gente fala em teoria sistêmica, que é a minha abordagem, nós sempre vamos trabalhar a nossa pesquisa aos nossos padrões anteriores, a nossa família de origem, a nossa transgeracionalidade, os padrões que vieram de outras gerações, para que a gente possa efetivamente conhecer esses padrões e aí sim traçar estratégias, e aí são estratégias que já começam a trabalhar também na linha da mudança de comportamentos, para que a gente possa pouco a pouco fazer essa mudança, ou seja, não repetir esses padrões. Porém, como esse processo não é algo automático, a partir de amanhã eu resolvo que meu padrão vai ser outro, é importante a gente estar olhando para todas as questões relacionadas à lealdade familiar, a esse padrão, ele vem a serviço de quê? Né? O que eu estou querendo preservar na minha família de origem, que eu ainda trago esse modelo? Então, são várias questões aprofundadas, né? Eu não posso dizer qual seria a melhor estratégia, até porque isso depende muito da questão, depende muito do que o paciente responde melhor, se é no modelo comportamental, se é no modelo sistêmico, se é no modelo psicanalítico, é o vínculo terapêutico, é o vínculo com a necessidade da mudança que é a melhor estratégia, né? Meu Deus, não sabia disso, Solange. Tive essa montanha-russa de afetividade com minha mãe adotiva.
alguns de nós, algumas de nós viveram montanhas russas emocionais que justificam, né, muitos dos nossos padrões de hoje. Boa noite, Inês, Sueli, Sandra. Como você avalia os órfãos de pai e mãe que buscam relacionamentos seguros? Um abraço, obrigada. Pelo que eu estou entendendo, Sandra, você fala de pessoas que não tiveram o cuidado e que ainda assim conseguem buscar relacionamentos seguros, né? Vamos lembrar que nenhuma teoria é determinista, ou seja, todas as pessoas que sofreram dificuldades na infância vão efetivamente ter padrões de relacionamentos com pessoas não seguras ou que não vão buscar relacionamentos seguros. Eu avalio como, talvez a resposta aí para o que você me pergunta é que toda teoria tem a sua questão que não é o determinismo, né? Não significa que todos vão viver dessa forma. Eu avalio como pessoas que têm um grau de resiliência altíssimo, que apesar de terem vivido padrões tão difíceis para o indivíduo, ainda assim a resiliência permite que elas consigam buscar esses relacionamentos seguros. Mas também acredito que mesmo que essas pessoas tenham passado por fases em que não viveram relacionamentos seguros, ainda assim sempre vai ser tempo de nós buscarmos relacionamentos seguros e saudáveis. Mas eu acredito, Sandra, que a resposta é a resiliência. Boa noite, Tati. Boa noite, Maria de Fátima. A pessoa pode ser dependente afetiva e codependente ao mesmo tempo? Sim, já falei isso lá no início, viu, Patrícia? Depois, se você quiser dar uma olhadinha na gravação, lá no início da live eu expliquei isso melhor. Júlia, querida, sempre levando as mensagens com excelência. Gratidão à Divina Majestade por te conhecer e estar no processo. Você é pura luz, Romina. Obrigada. Obrigada, Júlia, querida. E quando você fala Divina Majestade, me traz a presença do nosso querido mestre, Padre Haroldo, que a tudo entregava, né? Todo o seu trabalho, Divina Majestade. E o nosso trabalho é para o bem maior, né? Para o bem maior de todos nós. Muito obrigada, viu, Júlia, querida? Amiga, comprei o livro, como faço para entrar no grupo? Já estão aqui respondendo. Olá, assistindo de Floripa. Muito bom, muito bem. Então vamos lá, tem mais perguntas aqui no Insta. Também quero participar do grupo. Meu filho teve saída terapêutica, internado há mais de 4 meses, sente muito medo de recaída, isso é normal? Sem dúvida, né? Que bom que ele tem medo da recaída. Isso significa que, na verdade, ele quer se preservar, né? Ele está atento aos processos que ele precisa viver com cuidado nesse período de reinserção, para que ele possa dar conta de olhar, né, para os seus próprios gatilhos, para as suas próprias fragilidades e vulnerabilidades que poderiam levá-lo à recaída. É normal, sem dúvida nenhuma. Por favor, deixa o nome desse livro que você citou. Valquíria, eu acho que é o Isto Não É Amor, que traz essa questão dos tanques, dos tanquinhos de amor. É que tem outros livros de codependência norte-americanos que eu gosto muito, que eles trazem essas metáforas bem bacanas, mas eu acho que esse é o Isto Não É Amor. Boa noite. Será que por ter amado demais meu filho, por ter criado sozinha, pode ser hoje um motivo dele ser um viciado em drogas? Neide, a dependência química ela é uma doença multifatorial, né? Não existe uma resposta, uma única resposta para dizer o porquê dele ter se tornado um dependente químico, né? Então, não se culpe trazendo essa ideia de que talvez por ter amado demais, ou por ter criado sozinho, ou talvez por ter super protegido, ou por não ter tido a presença paterna, que essa é a resposta, né? Existem questões biológicas, psicológicas, sociais, familiares, hereditárias, uma série de questões que implicam nessa condição. Então, não traga isso para você. Como família, sem dúvida, você tem responsabilidade hoje em conhecer cada vez mais a doença dele, para que você possa fazer as mudanças necessárias no teu processo para ajudá-lo. Mas em nenhum momento a resposta seria nesse sentido, né? De que por algo que você tenha feito, ele tenha se tornado dependente químico. Ah, sim, Clélia, eu entendi. Essa questão que você traz da sua filha ter declarado a bissexualidade, você coloca, foi por conta dessa dependência afetiva materna. Isso que eu quis dizer na pergunta anterior.
Não necessariamente, né? Também não vamos dizer que as escolhas sexuais estão atreladas ao fato de ter tido ou não presença materna. Esse é um outro contexto, né? Assim como a nossa querida colega colocou antes. Será que é porque eu fiz isso que deflagrou aquilo? São todas questões muito complexas, né? Que não tem essa resposta tão objetiva como vocês gostariam, ou até sinto às vezes que vocês trazem uma culpabilidade para vocês, e não é não é essa a intenção, né? Entendi, Romina. Uma das coisas é o convidar para alguma coisa. Ele nunca quer ver, outra fala que já vem e não vem, quando está em casa está dormindo, não participa em casa de nada. Entendi, né? Mas eu entendi, mas ainda assim, né? É necessário uma análise específica da relação para a gente entender o que está de menos, o que não está, e se realmente, né, for isso que você está falando, é um desequilíbrio na relação, porque alguém está dando demais e ele estaria dando menos, né? Então, como é importante equilibrar. Boa noite, Fernanda. Padre Haroldo era top. Obrigada, Mara querida. Cheguei agora, a live cara salva, sim. Sempre aqui no IGTV, no Insta e no Face. Isto não é amor, é o livro. Obrigada, obrigada, obrigada. Gente, um beijo para vocês aqui do Insta. Aqui no Face também acabaram as perguntas e vamos lá. Eliane, boa noite. Saudades, Romina. Boa noite. Saudades também. Então, para quem está na nossa live hoje, qual é a ideia? Às 7 horas, agora já deve ter, as meninas já devem ter postado, as meninas que me ajudam aqui, vai ser publicado no Instagram uma imagem do livro, né? Uma imagem do livro citando o sorteio. E lá o que vocês vão fazer? Vocês vão curtir aquela imagem, vocês vão curtir a página, vocês vão marcar um amigo, e aí vocês automaticamente já ficam na lista das pessoas que vão estar concorrendo. O sorteio vai ser amanhã ao meio-dia, é do kit, né? Então é o livro mais o guia, o kit completo, e o frete também está incluso. Então, quem ganhar o concurso vai simplesmente receber, o concurso não, o sorteio, vai receber na sua casa esse material. E aí, se não estiver no grupo, eu convido a vir. Como que acontece esse sorteio? Existe uma plataforma, um modelo, um aplicativo que faz o sorteio no Instagram, e vocês vão ter acesso a isso, ou seja, vocês vão ver lá que número vocês correspondem e qual foi o número sorteado, tá? Isso é feito aí com total lisura para que vocês acompanhem esse processo aí. Lembrando que é no Instagram, tá? Então, quem está aqui no Face e quiser concorrer, vocês precisam curtir a página do Instagram, que é a página rominamiranda.escritora, e lá no Instagram vocês vão, então, curtir o post, marcar um amigo e vão, então, passar a concorrer. Tá tudo explicadinho lá no post, tá? Eu tô aqui só dizendo como vai funcionar, mas tá tudo explicadinho no post. O mais importante é vocês saberem que o sorteio é no Instagram. Quem está aqui no Face, se quiser concorrer, migre para o Instagram para que vocês possam participar. Vamos aqui para a última pergunta da Rita. Meu namorado está internado involuntariamente após 16 anos de uso de substâncias. Eu 45 e ele 49. Por onde você me sugere começar a estudar para entender a doença? Rita, não sei se você está nos grupos de apoio, nos grupos de amor exigente, ou nos grupos de Alanon, Naranon. Não sei exatamente o que você está acompanhando, mas a primeira questão que eu sugiro é você vir participar de um grupo de apoio, tá? E conscientemente decidir estar ao lado dele ou não. Isso mais pra frente, né? Vamos estudar, vamos entender. Se você tiver dúvidas e quiser me escrever no inbox, não tem problema, eu te explico como funcionam os grupos de apoio. Mas tenha calma, você vai estudar, entender, e essa escolha consciente em ficar ou não com ele, ela só vai se dar com o tempo, quando você estiver fortalecida para tomar essa decisão. Não se cobre sobre isso agora, tá bom, Rita? Então, você já está nos grupos, legal, né? Então, aqui eu acho que você vai ter bastante conteúdo, tá no AE. Venha para o AE de cônjuges às 18 horas aos sábados, não sei se você está. Nós temos o nosso grupo de estudos do livro, que eu falei aqui no início da live. E outras formas aí que a gente pode estar conversando e eu te passo, tá bom?
Gente, muito obrigada. Mais uma live finalizada com amor, com carinho, com a presença de vocês todos aqui do Insta e do Face. Venham para o sorteio, marquem amigos, né? Não tem problema. Quem chegou agora é só assistir que elas ficam gravadas. Um beijo para vocês. Bom final de domingo, boa semana e até domingo que vem. Certo? Beijão, gente. Obrigada a vocês. Beijo, Cláudia querida. Beijão. Obrigada, Eliane. Boa noite.